Você já percebeu como muitas vezes a gente espera um momento perfeito para se aproximar de Deus? Mas esse momento nunca chega e nem chegará. Só para já abrir a mente de nós aqui, não vai chegar esse momento perfeito. No fim, esse momento ideal acaba com que nós nos afastemos do Senhor. E hoje eu quero falar com vocês sobre isso no nosso 9º episódio. Meu Deus, estamos chegando ao quase 10º episódio. Glória a Deus por isso. E eu quero lembrar vocês que perfeccionismo não é espiritualidade. Meu Deus, não é. Na verdade, muitas vezes é só uma desculpa para não viver o que Deus já está nos chamando para viver no agora. Mas vamos lá. Minha gente, sejam muito bem-vindos ao 9º episódio. E esse tema, ele está interligado com o 8º episódio. Sobre esse controle, esse anseio em entregar tudo perfeito, sendo que Deus não pediu isso. Deus só pediu para nós termos um relacionamento com Ele. Mas vamos lá, que a gente vai entender esse episódio. Esses dias, eu estava conversando com os adolescentes e eu perguntei para eles: durante a semana, vocês pensaram em Deus? E a resposta foi assim: Gi, eu pensei. Outros, não pensei. O que eu quero trazer para vocês com base nessa pergunta? Muitas vezes a gente vive os nossos dias e esquece que o Senhor está nos olhando. Sabe quando a gente está ali imprimindo um documento, ou está na escola fazendo uma prova, ou está simplesmente no ônibus? Às vezes a gente acha que Deus só está conosco quando nós estamos na igreja ou quando eu parar e reservar um tempo pela noite. Por exemplo, 8 horas da noite eu vou ter um relacionamento com Deus. Mas não. Felizmente, Deus não está só em alguns horários, não. Ele está em todo o tempo. Ele está nos detalhes. Ele está quando eu estou naquele ônibus lotado, meu Deus, no horário de pico, ou quando eu estou abrindo a minha marmita no horário de almoço. Deus está ali. E às vezes a gente quer espiritualizar, colocar Deus em uma caixinha onde Deus está simplesmente totalmente disponível para nós. E Deus está nos esperando para ter um relacionamento com Ele. Às vezes a gente acha que para aproximar dele nós temos que estar impecáveis mesmo, sabe? Eu não sei se já aconteceu com vocês, por exemplo, eu não vou conversar com aquela pessoa porque eu não tô com a melhor roupa, eu nem me preparei, ou, por exemplo, eu não vou receber ninguém em casa porque eu não tenho a melhor comida, ou aquela famosa frase quando você recebe alguém: não repara na bagunça não repara não. Infelizmente, a gente tem isso de, seja a casa está muito arrumada ou desarrumada, é do nosso ser, da nossa característica, reparar. Mas Deus, a verdade aqui é que Ele já nos via quando nós éramos totalmente condenados à morte. A palavra do Senhor vai nos dizer que Ele nos amava quando nós ainda nem o amávamos. Nós não amávamos o Senhor, mas Ele nos amou. Então, esperar esse momento perfeito, na verdade, é um retrocesso. Não é longe dele que nós se tornamos pessoas melhores. Não, é indo até Cristo, sabe? Não é, por exemplo, quando eu estiver tal idade, quando eu conseguir me libertar desse vício, então eu vou para o Senhor. Não, é quando você está no seu pior momento, quando você não consegue, quando você está nos detalhes da sua vida, na vida ordinária, né? Ele está ali. Então, o inimigo, ele coloca essas mentiras na nossa mente. Por exemplo, você não é bom o suficiente. Você tá muito sujo para ir até Deus. Ou eu falar com Deus agora nessa correria, não. Deixa eu acalmar um pouco, não. Mas os nossos pensamentos precisam estar revestidos do Senhor. Precisa estar atentos no que o Senhor está falando. Então, não espere esse momento ideal. Não. Gi, mas eu só tenho 5 minutos. É nesses 5 minutos. E detalhe, muitas vezes a gente não vai conseguir falar com palavras audíveis. Mas a palavra do Senhor vai dizer lá em Filipenses 4:8, pensai no que é verdadeiro, amável e de boa fama. O que quer dizer isso? Às vezes eu não consigo falar, não consigo parar ali no meu dia a dia, mas o meu pensamento está no Senhor. O meu pensamento está em coisas amáveis, em como eu posso melhorar.
Porque muitas vezes, quando eu não tô pensando em Deus, automaticamente o meu cérebro ele vai associar em outras informações, seja numa raiva, numa mágoa. Por exemplo, você tá no seu dia tranquilo e do nada você lembrou que a pessoa fez algo pra você. E daí você fica ruminando aquele sentimento, você não consegue liberar perdão. Então, pensar nas coisas amáveis é, Senhor, nos pensamentos, olha, Senhor, como que eu posso melhorar? Senhor, eu não consigo perdoar. Senhor, é estar em constante oração. Em Tessalonicenses vai dizer sobre isso. Orai sem cessar, 5,16, se eu não me engano. Orai sem cessar. Nós precisamos estar com a mente de Cristo, porque nós vivemos em uma batalha espiritual. Eu não quero romantizar para vocês algo que não é romântico. No sentido, não é belezinha somente o reino de Deus. Assim como o reino de Deus está em constante trabalho, o reino das trevas também está em constante trabalho. Então, por exemplo, não, mas eu tô vivendo a minha vida aqui tranquilamente. Mas o inimigo está agindo contra a minha família, está agindo contra as minhas coisas e eu não estou me posicionando. Por quê? Não. Eu falar de Cristo agora? Eu falar com Deus agora? Não. A palavra do Senhor vai trazer um exemplo sobre a questão de esperar o momento perfeito. Eu quero trazer esse versículo para vocês de quão difícil é nós abandonarmos os nossos desejos para depois ir para Cristo. Em Lucas 9:59, vai nos dizer assim, Jesus vai dizer, a outro disse, siga-me. Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa-me primeiro sepultar o meu pai. E Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. No sentido de, o Senhor está nos chamando para algo maior. Aqui na questão 10 você fala, mas ele não vai enterrar o seu próprio pai? Não é só no sentido literal que Jesus está falando aqui. É no sentido de, tem algo muito mais importante que você não está vendo. Você está priorizando coisas que deveriam ser segundas opções, segundas partes aqui. Por exemplo, toda vez que nós queremos amar mais a nossa vida do que a Deus, nós estamos negligenciando algo. Então, eu não penso em Deus, eu pensei em tanta coisa, mas eu não pensei em Deus, eu não pensei em orar pelo meu próximo, eu não pensei em fazer nada. Eu simplesmente estava vivendo a minha vida. Mas o reino de Deus é visto nas coisas ordinárias, é visto quando ninguém está me vendo, só eu e Deus está me vendo. Às vezes a gente acha que só no culto de segunda-feira que Deus vai falar conosco. Não, Deus está falando com você agora. Deus está falando comigo enquanto eu gravo esse podcast. Deus está falando. Então, nós precisamos se atentar a isso. Que, esse momento perfeito que eu tanto espero, na verdade, está fazendo com que eu me esfrie espiritualmente. Mas o Senhor está nos chamando para ser mulheres e homens fortes, que independente, ele está sempre atento na batalha. Um soldado, ele não fica, como dizem num ditado, moscando, não fica pescando algo, não. Ele está atento nas ciladas do inimigo, ele está atento nos comentários, nas setas que vêm durante o dia. Então você precisa estar pensando no Senhor, para que quando a seta vier, você fala, não, em nome de Jesus está repreendido, em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder para desfazer as cadeias do maligno. Então se eu fico no meu dia, nossa, que lindo aquela flor, nossa, meu Deus, só contemplando as coisas belas, ao invés de tomar a responsabilidade de estar em constante oração, por quê? Os dias, a Bíblia diz que os dias são maus, os dias são difíceis e nós precisamos nos revestir com a armadura do Espírito. Então o Senhor está nos chamando para, não espere o momento perfeito, o momento é agora. A palavra do Senhor vai dizer, buscar enquanto se pode achar. Então Deus está te chamando para agora. Não é, daqui a 15 anos, daqui a 62 dias. Não, é agora. Então vamos, porque o Senhor está nos chamando. Sabe, talvez o seu dia, a sua mente está ocupada demais com uma raiva, com uma falta de perdão, com desgosto, com as preocupações da vida. Mas Deus está aqui, Deus está aí no seu dia, está sondando seus pensamentos e seu coração. Então, o recado
desse podcast não espere o momento perfeito, não. Vai para Cristo agora. Não espere estar limpo para ir até Ele, não. Vai como você está, porque enquanto você está nele, Ele te limpa, Ele te purifica e o sangue dele que nos transforma. Amém? Gente, que bom falar com vocês. No 9º episódio, no próximo episódio a gente se vê. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, porque enquanto eu estou falando com vocês, o Senhor está falando ao meu coração. Nada passa sendo que eu não estou sendo alcançada. E é sempre um prazer compartilhar com vocês. Que Deus abençoe e nos vemos no próximo episódio.